Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. A lição de hoje vai falar sobre fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Texto principal, 1 Coríntios 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Três coisas, né? O que fala ou o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. As profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Vamos estar explicando nesta lição a singularidade dos profetas do Antigo Testamento, destacar o ministério profético no Novo Testamento e compreender a importância da profecia bíblica. Nós temos um texto bíblico que está baseado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja que a profecia da Escritura, ela não parte de um desejo meu, de um pensamento meu, mas do Espírito de Deus. Introdução. Estamos vivendo em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã. Isso ocorre por meio de severos ataques às Escrituras Sagradas. Muitos, erroneamente, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo, devido às recentes inquietações e demandas sociais. Mas cremos que a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é eterna e seus preceitos são para os seres humanos de todos os tempos. Os preceitos da palavra de Deus não são caprichos humanos oriundos de um desejo religioso de alguém em particular, mas é a vontade de Deus para o bem maior da raça humana. E quando esses princípios são ignorados, quem sofre com isso são os próprios seres humanos. Primeiro tópico: os profetas do Antigo Testamento. O profetismo. Vamos iniciar o tópico fazendo algumas indagações. Elas são importantes para que tenhamos uma compreensão melhor da temática da lição. Então vamos à primeira pergunta. Você sabe o que significa profetismo? Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, combater assim a idolatria e, como consequência, buscar despertar no povo a fidelidade a Deus.
restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Veja que a profecia bíblica, ela não vai contra a justiça social. Pelo contrário, a justiça social é praticada através das orientações da palavra de Deus. Muitos acusam a palavra de Deus de excluir. Pelo contrário, a palavra de Deus inclui. Exatamente. Valoriza aqueles que a sociedade desvaloriza. Outra pergunta importante. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por ele para falar em seu nome. Eram os porta-vozes de Deus que, em tempos difíceis de idolatria e apostasia, tinham uma importante missão. Qual? Denunciar o pecado, conduzir o povo ao arrependimento e para mais perto de Deus. Parece que temos algo aqui necessário nos dias atuais, não é verdade? Precisamos de pessoas ainda hoje fazendo o papel de porta-vozes de Deus, vivendo isso na prática, denunciando o pecado e conduzindo o povo ao arrependimento, para que assim possam estar mais perto de Deus. E estando o homem mais perto de Deus, essa pessoa vai ser completa. O profeta era o contrapeso entre a realeza e Deus. O ministério, a vocação destes homens e mulheres não dependia da tribo em que nasceram, nem da posição social ou capacidade intelectual. A escolha era um ato soberano da vontade de Deus. Os profetas podem ser vistos desde o início do povo hebreu, desde Gênesis 27, Números 11 e 25, Deuteronômio 34 e 10, e eles serviram como verdadeiros canais de comunicação entre Deus e o seu povo. Vamos falar um pouco sobre Moisés, quando ele inicia o ofício profético em Israel. Moisés tinha uma grande missão. Qual que era a missão de Moisés? Conduzir o povo à terra prometida. Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, 70 anciãos foram chamados e separados para ajudá-lo. Foi assim que Deus repartiu o Espírito que estava sobre Moisés entre estes 70 anciãos do povo. As Escrituras afirmam que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Veja que a profecia não partiu do desejo, do pensamento deles, mas profetizaram quando? Quando o Espírito repousou sobre eles. Foi com estes 70 homens que teve início o que mais tarde foi denominado de Ministério Profético em Israel. 3. Os desígnios do Ministério Profético. Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento, como, por exemplo, Débora, Hulda, Jeremias, Isaías, Amós, Joel, Malaquias e outros mais. Estes tinham como objetivo defender a pureza do monoteísmo, defender a pureza do culto a Javé, ou seja, levar o povo a cultuar única e exclusivamente ao Senhor Deus dos céus, e combater assim as contaminações idólatras. Outra ação dessas pessoas, exortar o povo à santidade. Terceiro, combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes. Quarto, opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de se ter um espírito sincero, quer dizer, não basta apenas fazer, mas o seu sentimento, o seu coração está naquilo que você faz. Quinto, anunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos. Sexto, oferecer a perspectiva de um futuro melhor. Então, nós terminamos aqui o nosso primeiro tópico. Vamos adentrar no segundo, o ministério profético no Novo Testamento. Jesus Cristo, o profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. Lucas 17, verso 6. E João o retrata como o profeta que deveria
ao que haveria de vir ao mundo e que seria ele o Salvador das nações. Isso vamos ver em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi apenas Israel, mas o mundo. E também João 6, verso 14. Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai, mesmo sendo ele Deus. E esta é uma característica da profecia bíblica, como está escrito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não tem como, né, ler um texto desse e não falar sobre as barbaridades que se falam hoje em nome de Deus. Ou a falta de cuidados, né? Pessoas que dizem, eu profetizo, quando Deus não mandou eles profetizarem. Perigoso, né? Bem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Eu queria que os amados que me ouvem agora prestassem atenção ao seguinte. Veja bem. O texto aparece dizendo o seguinte: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Não falavam o que desejavam, mas o que o Senhor ordenava. Quer dizer, dá a entender aqui que Deus, ele não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigação de confirmar o que eu falo, se isso não foi colocado no meu coração por ele mesmo. Entende? Eu acredito que os irmãos estão compreendendo. Estou falando isso pelo seguinte: é necessário a gente estar atento e alerta e muito vigilante, porque a profecia não provém lá do âmago do coração humano, como seu foco de origem. Mas a profecia vem de Deus, é Deus que fala, é Deus que inspira, é Deus que orienta a falar, entende? Então isso é algo extraordinário. Bem, vamos falar agora sobre o dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério profético. Dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, 28 ao 32, através do derramamento do Espírito Santo. A profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Isso aparece em 1 Coríntios 14, verso de número 3 ao 5. Então, a finalidade da profecia é como os demais dons que aparecem em Efésios 4 e 11 ao 14, aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Nunca dom nenhum vai ser dado por Deus para promoção de alguém, para exaltação de alguém. Nunca vai acontecer isso. É importante ressaltar que o dom de profecia, neste tempo, não é infalível. Logo, a profecia deve ser corrigida e julgada. Como está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Qual a medida para julgar as profecias de hoje? Palavra de Deus. Porque quem profetiza, obrigatoriamente tem que profetizar de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, fiquem atentos e espertos, alerta. Não receba por aí toda a profecia antes de julgá-la. Não receba. A orientação bíblica é julguem. A igreja como voz profética, o profetismo como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista. Mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética. Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo, que é o mesmo que evangelizar. E ensinar, que é o mesmo que discipular. Até que Cristo venha. Deus nunca deixou de falar com o seu povo e ele continua falando conosco. Mas será que estamos atentos à sua voz? Será que queremos realmente ouvir o que o Mestre tem para nós?
Necessitamos fazer isso, na verdade. Bem, mas vamos ao terceiro tópico. Entendendo a profecia bíblica. Princípios de interpretação. Você sabe o que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das Escrituras Sagradas. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das Escrituras. Por exemplo, primeiro, toda a Escritura deve ser entendida de acordo com seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Como temos alguns casos, especificamente lá em Apocalipse, né? Daniel. Segundo, a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. 3. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. 4. A Escritura não especifica o dia nem a hora do arrebatamento. Se alguém marcar, não está fazendo isso de acordo com a palavra de Deus, deve ser rejeitado o seu ensino, né? A sua fala, a sua instrução deve ser rejeitada porque não há nenhuma base bíblica para que alguém marque o dia da volta de Jesus, principalmente do arrebatamento. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem também. 2. O método literal. Essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. Não escreveu algo enigmático, difícil. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. Terceiro, o problema do método pós-moderno. Com base em discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser muito interessante, a saber, a proposta de dar um novo significado ao texto bíblico para as questões de nosso tempo. O problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto, a sua inspiração e a sua suficiência. Quer dizer, eu não tenho o direito de mudar, de fazer alterações no texto. Posso estar ferindo o texto, porque o texto em si tem a sua autoridade divina. Cremos então que toda a Escritura é inspirada para ensinar e que Deus se revela ao homem mediante as profecias que estão na sua palavra. Toda a Escritura é inspirada e não apenas parte dela. O pentecostalismo tem, ao longo dos anos, contribuído para uma forma de leitura bíblica correta. Sem a ação do Espírito Santo, não conseguimos ter uma compreensão e nem fazer uma hermenêutica correta de nenhuma parte das Sagradas Escrituras. Cremos na atuação do Consolador para nos ajudar a entender os textos bíblicos e também usar pessoas em nosso tempo como profetas e falaram em nome do Senhor. Alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Isso pode ser até muito interessante para uma obra de ficção, para um romance, mas não em se tratando do texto bíblico, que é a autoridade de Deus, que é a fala de Deus para o homem. Teremos tantos significados quanto forem os seus leitores. E isso vai gerar muitos problemas, muitos erros, muitas heresias. Daí para a incoerência ou o erro é um salto rápido. Então, não temos a liberdade de decidir o significado do texto. Temos que buscar que a Bíblia explique a própria Bíblia. Amém? Então, concluímos dizendo que Deus deseja o crescimento da sua igreja
e a edificação dos santos. E para isso, ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda a profecia, na atualidade, deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Daí a importância dos nossos jovens conhecerem a Bíblia. Creio que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou de atualização. Somos nós que precisamos mudar, não a palavra de Deus. Somos nós que precisamos de transformação, não a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que ela é, do início, desde quando foi escrita até agora. Quem mudou foi o homem. Foi o homem que se meteu em muitas astúcias e não a palavra do Senhor. Então nós que precisamos voltar-se para Deus através de um arrependimento sincero, de uma vida dedicada a Ele. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.